Eu te saúdo com a paz do Senhor, lição número 12 da classe de adolescentes. Os amigos e cooperadores de Paulo. Para esta aula, os hinos sugeridos são 143, 198 e número 200. Paulo significa pequeno, e todos os nomes aqui eu vou te dar o significado, todos os nomes que eu vou falar aqui terá os seus significados aqui mencionados. A mensagem: um amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Provérbios 17. Quantos amigos você tem? Não vale os virtuais, só os físicos mesmo, de verdade. Os virtuais geralmente é só virtual mesmo, né? Vamos descobrir. Eles eram homens e mulheres que contribuíram para o estabelecimento das primeiras igrejas cristãs. Quando nós temos alguns amigos, nós podemos fazer grandes coisas com eles, né? Nós temos muitas coisas para conquistar, geralmente conquistamos com os amigos. Neste caso, os amigos de Paulo, o que eles faziam? Eles eram cooperadores de Paulo e por isso eles estabeleceram as primeiras igrejas juntamente com Paulo. O que isso traz para nós? Nós não conseguimos fazer muitas coisas sozinhos. Nós sempre precisamos de ajuda de alguém, dos nossos amigos. Portanto, tenha bons amigos por perto. Não é para você ter muitos amigos. Por quê? Porque muitos amigos, na verdade, não são verdadeiramente amigos. Nós devemos saber verdadeiramente quem são os nossos amigos verdadeiros, para assim fazer boas coisas com eles, né? Ter muitas conquistas, conseguir realizar grandes sonhos e, claro, né? Se divertir também, comer uma pizza de vez em quando, ou coisas desse gênero, desse tipo, né? Jogar um PlayStation 5, por exemplo. Então, nós devemos ter bons amigos. Como é que eu sei quando uma pessoa é minha amiga, quando uma pessoa é meu amigo? Algumas coisas pelas quais você consegue desvendar quando uma pessoa é de fato sua amiga é quando você chega perto dele ou dessa pessoa e você fala das suas conquistas, fala com muito vigor das suas conquistas. Se essa pessoa se alegrar juntamente com você, é porque ela é sua amiga. Mas se ela começar a colocar situações do tipo, mas também com a vida que você tem, com o pai que faz tudo por você, com a sua mãe que te ajuda, então essa pessoa não é uma pessoa verdadeiramente sua amiga. Por quê? Porque o amigo de verdade fica feliz com a sua conquista. Não fale das coisas tristes da sua vida. Fale das coisas boas, das coisas ótimas, das suas realizações, das suas conquistas. Por quê? Porque se você falar de uma coisa ruim, uma coisa triste, eles vão ficar somente tristes. Falar de uma doença, por exemplo, que você tem uma doença, eles só vão ficar tristes pela sua doença, vão ficar com pena de você. Mas pena qualquer pessoa tem. Se você vê uma pessoa na rua que você nunca viu na vida e está sofrendo, você fica com o quê? Com pena mesmo sem conhecer. Então, assim, você não consegue desvendar quando uma pessoa é ou não é o seu amigo. Para você saber quem é de fato seu amigo, basta você falar das suas conquistas para ela e ver a reação dela. Se a reação dela for positiva, ou seja, ela realmente se animar com você, ficar feliz por você, porque de fato ela é sua amiga. Se for o contrário disso, é porque essa pessoa não é sua amiga. Uma outra questão que é muito importante também de você ver e você observar é sobre a questão do até virtual, né, mensagem virtual, por exemplo. Qual a medida das pessoas mandarem mensagens para você? E qual o tipo da mensagem também? Por que eu digo isso? Porque às vezes você sempre manda mensagem para a pessoa, mas a pessoa só te responde. Observe que ela nunca tem a atitude de te mandar uma mensagem primeiro, é sempre você quem manda. Então, nesse caso, o que acontece? É você que é amigo dela, ela não é sua amiga, ela só te responde por educação. Porque ela nunca procura ser a primeira pessoa a falar com você, é sempre você que se lembra dela, sempre você que manda mensagem. Então, essa pessoa não é necessariamente uma pessoa muito amiga bem da verdade, né? Hora de aprender. Algumas delas se tornaram companheiras até o final da sua vida, enquanto alguns nomes aparecem só uma vez. Há pessoas que verdadeiramente vão fazer algo na sua vida extraordinária. Vai fazer toda a diferença, mas você só vai ver uma vez. Mas só foi uma vez a pessoa fez isso por mim? Sim. Por quê? Porque provavelmente foi Deus quem colocou ela na sua vida. Há pessoas pelas quais vão te ensinar alguma coisa e você nunca mais a verá. Às vezes você está na sua escola, talvez no seu trabalho, né? Porque adolescente também trabalha, né? Ou mesmo na sua casa ou em outro lugar, uma pessoa passa, te dá um ensinamento extraordinário e você nunca mais vê essa pessoa. E esse ensinamento que ela vai te dar vai te mudar a sua vida pro resto da vida. Mas você nunca mais terá a oportunidade de vê-la. Isso acontece. Então nós devemos ter a maturidade de compreender
que nem sempre aquelas pessoas que estão conosco todos os dias são de fato nossos amigos. Há pessoas que realmente foram nossos amigos e apareceu poucas vezes em nossas vidas, mas verdadeiramente foram amigos. Por que eu sei que aquela pessoa foi minha amiga? Pelas suas atitudes. As atitudes dela comigo fizeram algo que me trouxe valor, agregou valor para a minha vida, me instruiu num momento que eu realmente precisava de uma boa instrução. E a instrução hoje é uma questão que as pessoas não instruem, né? As pessoas hoje falam qualquer coisa, porque a primeira coisa que vier na cabeça das pessoas que estão falando, as pessoas estão estressadas, apressadas, querem logo ir embora, então não te dá uma atenção. Então qual o tipo das pessoas que estão te dando atenção? Que param realmente para ouvir as suas lamúrias, né? As suas tristezas, né? As suas dores. Quais são essas pessoas? São essas pessoas que são seus amigos, geralmente seu pai e sua mãe, né? Os homens. Lucas, o nome Lucas significa luz, luminoso ou iluminar. É o escritor do livro de Atos. Ele era um gentio e médico, de repente era um médico gentil, né? O nome dele não aparece em Atos, mas ele está presente indiretamente nos relatos desse livro. Primeiro porque ele dedica o livro a Teófilo e menciona o Evangelho de Lucas. Veja que ter o nome mencionado, é interessante a questão de ter um nome mencionado, né? Quem não gosta, né? Quando se realiza algo extraordinário e você ouve o seu nome. Inclusive, provavelmente, aquilo que você mais gosta de ouvir é o seu nome. É a palavra que você mais gosta de ouvir, de modo geral. Eu digo isso porque eu tenho uma amiga que ela não gosta de ouvir o nome dela. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas ela odeia o nome dela. Então, a melhor forma nesse caso, dessa minha amiga, de insultá-la, é chamá-la pelo nome. Ela se sente completamente insultada a ponto de chorar. Ela chora muito se chamá-la pelo nome. Mas, de modo geral, as pessoas gostam de ouvir o seu nome, né? Quem não gosta de ter o nome mencionado, né? Então, veja que aqui o Lucas, o seu nome é mencionado algumas vezes. E o que isso traz para nós? Às vezes, você fará coisas e o seu nome não será mencionado. Vai ser mencionado depois, ou talvez nem será mencionado. Mas é importante que você tenha no seu coração que, apesar de as pessoas não se lembrarem do seu nome, não lembrarem do teu aniversário, por exemplo, não lembrarem de você, é importante que você sabe, que a sua consciência sabe que você fez o que precisava ser feito, ainda que as pessoas não se lembrem. Há situações pelas quais você faz e as pessoas nunca vão se lembrar. As pessoas nunca terão consideração por aquilo que você fez. É claro que uma situação ou outra, né? De modo geral, as pessoas têm consideração. Mas não pense que o fato de as pessoas não te considerarem, não quer dizer que o teu trabalho não teve valor. Teve sim. Foram as outras pessoas que não souberam valorizar. Mas saiba que ainda que o teu nome não esteja escrito nos livros aqui da terra, entenda que o teu nome está escrito no livro da vida e isso é que faz a diferença. Barnabé, que significa filho do profeta, ou filho da consolação. Ele e Paulo acabaram se desentendendo por esse seu jeito. Barnabé queria que João Marcos os acompanhasse na segunda viagem, porque acreditava na vocação do rapaz. Paulo não quis. Ele não percebeu que Barnabé estava incentivando o ministério de João Marcos da mesma maneira quando buscou Paulo em Tarso para levá-lo para Antioquia. Olha que questão aqui de Barnabé, uma característica de Barnabé que eu acho muito interessante, apesar, claro, né, ele era um grande, um homem bom, né, cheio do Espírito Santo, mas uma coisa que eu acho muito interessante dele é porque ele era aquela pessoa que incentivava. Ele era um incentivador da turma. Quantas vezes nós vemos pessoas que só humilham os outros, põem as outras pessoas para baixo, você não consegue, você não é de nada. Barnabé era diferente. Barnabé ele incentivava, ele observava a vocação. Veja que ele observava e acreditava na vocação do rapaz, apesar que Paulo não quis. Olha só, que Paulo não quis, mas Paulo não era um homem de Deus? Mas ele não quis. Por quê? Porque apesar de ter sido um homem de Deus, ele não conseguiu perceber que o que Barnabé estava fazendo era a mesma coisa que ele fez com o próprio Paulo, que era o quê? Incentivar Paulo. Então, muitas vezes, as pessoas não vão compreender certas coisas. Então você precisa compreender quando alguém está incentivando outra pessoa, você precisa também incentivar. Seja um incentivador de pessoas. Porque hoje nós vivemos num mundo que as pessoas criticam tanto os outros, falam tanto mal dos outros. É tão difícil encontrar uma pessoa que incentiva outra pessoa. Seja essa pessoa incentivadora. Isso vai fazer toda a diferença. As pessoas vão se lembrar de você.
Ainda que as pessoas não se lembrem do modo geral, mas aquela pessoa que foi incentivada por você, ela sempre irá lembrar de você. Sempre vai lembrar com carinho, com amor, com saudade. Então, tenha isso na sua mente. Seja uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e incentivadora. Independente, ainda que as pessoas... ninguém acredita nesse João Marcos, cara. Nem o Paulo acredita no João Marcos. Mas Barnabé acreditou. Acreditou e isso fez toda a diferença na vida de Marcos. E Marcos fez ali um grande trabalho juntamente com o apóstolo Paulo. Portanto, seja uma pessoa incentivadora. Silas, que significa floresta. Olha que interessante, né? Era judeu, ele acompanhou o apóstolo em sua segunda viagem missionária, substituindo Barnabé. Silas foi até preso e chicoteado com Paulo em Filipos, substituindo Barnabé. O que é isso para nós? Nós, em algum momento da nossa vida, seremos substituídos. Há uma questão importante, porque eu não falei, né? O nome de Silas também significa arborizado. É arborizado e floresta, o que significa Silas. Pessoas são substituídas. Por exemplo, quando você começar a liderar, por exemplo, um departamento, você vai substituir alguém. Você vai entrar no lugar de alguém. E passará um tempo e depois você será substituído por outra pessoa. E não é porque você não deu conta do recado, não é porque você é uma pessoa ruim, não é porque você não tem capacidade para aquele negócio, é porque o teu tempo passou. O tempo de cada um de nós passa, né? Nós lideramos, nós talvez regemos ali o coral, uma orquestra, mas o tempo passa, outra pessoa entrará no nosso lugar. A irmã do círculo de oração será substituída, aquela regente, ela será substituída. A líder, né, também da regência, a líder do círculo de oração, ela também será substituída. Não leve isso para o lado pessoal. Não se sinta ofendido porque talvez o pastor virou para você e disse: olha, a partir de amanhã você não é mais líder do departamento, a partir de amanhã é fulano de tal que vai assumir. Não leve isso para o pessoal. Não leve isso para o pessoal. Por quê? Porque você fez o seu melhor. O Senhor Jesus te chamou, você fez o que tinha que fazer e agora está na hora de você dar lugar para outra pessoa. Veja, por exemplo, Barnabé. Como é que você vai substituir uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e que incentiva outras pessoas? Quer uma pessoa melhor para estar na frente do que uma pessoa dessa? Mas ele foi substituído. Por quê? Porque por melhor que você seja, haverá momento que o tempo passará. Não é que você está ultrapassado, é porque é o tempo. Deus determinou um tempo para você. Nós vemos, por exemplo, questões bíblicas de pessoas que reinaram por 40 anos, bastante tempo. Outras pessoas reinaram por dias. Porque era o tempo. Não é uma questão de ser melhor ou ser pior. Por exemplo, não é porque uma pessoa reinou durante 40 anos que é melhor do que uma pessoa que reinou alguns dias. Às vezes aquela pessoa que reinou alguns dias fez com que aquela outra pessoa reinasse 40. Por quê? Porque em alguns dias ele tomou decisões importantíssimas que vai fazer a diferença no reino inteiro. Então, não se precipite, não traga pessoal quando você for substituído. Isso acontecerá. Uma hora ou outra acontecerá. Timóteo, que significa honrado de Deus ou que venera a Deus. Era um jovem de Listra, filho de mãe judia e pai gentil. Paulo o encontrou durante a segunda viagem missionária e rapidamente Timóteo tornou-se seu discípulo. Timóteo era dedicado e disposto a aprender. Ele ajudou Paulo até o final do seu ministério. Olha que interessante. Silas substituiu Barnabé, mas Timóteo foi até o final do ministério de Paulo. Veja uma questão, por exemplo, de Josué e Moisés. Moisés liderou o povo na saída do Egito. Depois, quando precisou de uma pessoa para liderar, continuar liderando o povo para a guerra, quem foi chamado com tantas pessoas lá, alguns milhões de pessoas lá, foi Josué. Por que Josué? Por duas razões. Primeiro, razões humanas, tá? Primeiro, porque Josué era amigo de Moisés. Eles eram amigos. E Josué era tipo de uma sombra de Moisés. Onde Moisés estava, Josué estava também. Ele era amigo de Moisés, ele aprendia com Moisés, ele era... eu não digo submisso, mas ele era obediente a Moisés. Ele tinha muito respeito por Moisés.
e ele conhecia o trabalho de Moisés, como Moisés fez todo o trabalho. Então, o que Deus fez? Chamou Josué. E qual é a outra razão pela qual Josué foi chamado e não outros? Porque Josué era capitão. E para uma guerra, nós precisamos de um capitão. E não de uma pessoa que fala como Moisés, que falava manso, vamos assim dizer, né? Precisava de uma pessoa firme. Contudo, claro que Moisés já tinha morrido, né? Não tinha como ter Moisés ali. Mas eu digo ali, poderia ter chamado uma outra pessoa. Mas Josué era a pessoa mais indicada. Por quê? Porque ele era o tempo de Josué. Por quê? Porque Josué era uma pessoa que lidava com guerra, era um capitão. Então ele lidava com guerra. Então veja que aqui é uma questão interessante da questão do tempo de liderança. Às vezes você chegou agora para liderar porque é o teu tempo. Às vezes você tem uma habilidade que as outras pessoas não têm. E é justamente essa habilidade que vai fazer toda a diferença ali no departamento, às vezes até mesmo na igreja, quando você um dia for ali pastor de uma igreja, você vai se lembrar. Então tem essa dinâmica. Agora há uma questão, por exemplo, que Timóteo foi até o final do ministério de Paulo. Então há questões e questões, há tempos e tempos. Há pessoas que vão ficar um pouco de tempo, há pessoas que ficarão muito tempo. Na minha congregação, por exemplo, teve um irmão que ficou liderando jovens pelo menos aí uns 10 ou 15 anos, o que não era normal para a época. Geralmente as pessoas lideravam no máximo aí 2 ou 3 anos e eram substituídos. Ele ficou, acho que mais de 20 anos na verdade. Ele ficou muitos anos liderando a mocidade e na sua liderança a mocidade fez toda a diferença, porque ele era o tempo dele. Hoje ele é pastor de uma outra igreja, né, de uma outra denominação. Então veja que é diferente. Depois que ele saiu, assumiram outras pessoas que era para aquele tempo. Então são situações que às vezes nós queremos não observar, não queremos imaginar, né? Há situações de tempo e o tempo quem determina é o Senhor. Lembra-se, por exemplo, de Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. E também ele era um homem de profunda confiança, né? Timóteo era uma pessoa que Paulo podia confiar. E nós também, e você, devemos também fazer com que as pessoas tenham confiança em nós. Como é que você faz isso? Falando sempre a verdade. Fale sempre a verdade. Vou até usar aqui uma frase do Alcorão. Fale a verdade mesmo que essa verdade esteja contra você. E também ter compromisso com a verdade, né, com a palavra do Senhor. E outra questão também é, quando uma pessoa falar um segredo para você, não saia por aí contando. Guarde para você. A pessoa confiou o segredo a você, então não fale para ninguém. Com o tempo as pessoas vão começar a confiar mais em você. Então seja uma pessoa de confiança. Tito, que quer dizer venerável e também respeitável. Como Lucas, Tito também não era judeu, mas grego. Paulo escreveu uma carta para ele. Apesar do seu relevante trabalho na equipe de Paulo, seu nome não aparece em um livro de Atos, somente nas cartas de 2 Coríntios, Gálatas e a que leva o seu nome. Lembra que eu te falei sobre a questão de estar com o nome escrito? Não foi escrito nenhum, mas foi escrito nos outros. É importante ter, claro, é importante, é bom, é até saudável ter o seu trabalho reconhecido, apesar que não é sempre que as pessoas fazem, principalmente dentro do âmbito cristão, as pessoas, assim, com exceção do pastor, não costumam receber muitos elogios, né, muitas honras, é muito difícil, é muito difícil. Mas saiba que as pessoas observam o que você faz, as pessoas observam o seu trabalho. Portanto, não fique, mas, por exemplo, eu ouço muitas pessoas falarem, por exemplo, que, poxa, eu fiz tanta coisa, as pessoas não lembram nem do meu aniversário. Isso, infelizmente, é uma verdade dentro das igrejas, né? De modo geral, claro, existem exceções. Mas no aniversário do pastor, ninguém se esquece. Todo mundo lembra e faz questão de ligar para o pastor. Mas para aquelas pessoas, é que eu não estou dizendo para não ligar para o pastor. O pastor também tem a sua honra. Mas o que eu digo é que muitas vezes as pessoas lembram do pastor, mas não lembram, por exemplo, do zelador, ou do porteiro, né? Ou de outras irmãs, das crianças, por exemplo. Então, isso é importante que as pessoas sejam também lembradas. Entretanto, há situações pelas quais você não será lembrado. As pessoas não vão lembrar do bom trabalho que você fez, mas haverá sempre pessoas que lembrarão. Pode a igreja não lembrar, o pastor não lembrar, mas sempre tem pessoas que lembram. E tem em você um espelho, né, um exemplo. Portanto, faça o seu trabalho, ainda que ninguém reconheça, né, que você está fazendo um bom trabalho, né, o seu pastor talvez não reconheça, o seu dirigente ou a sua liderança, não importa. O importante é que você faça para o Senhor.
E você verá que à medida do tempo, depois você verá, depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos, as pessoas vão falar assim para você: eu lembro que uma vez você fez um trabalho assim, 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 e aquilo serviu de inspiração para mim. É uma coisa, algo assim, é bem gratificante quando uma pessoa fala isso para você. Então, importante é ter o trabalho reconhecido, mas se ninguém te reconhecer o trabalho que você faz, saiba que o Senhor reconhece e um dia esse reconhecimento virá. Filemon, que significa amigo, também significa amoroso. A igreja em Colossos começou provavelmente na casa de Filemon, não confundir com Filemion, hein, por favor. Ele era dono de um escravo chamado Onésimo, que fugiu. Onésimo falhou com seu senhor, então Paulo, sendo amigo dos dois, encaminhou a reconciliação através de sua carta. Eu conheço um Onésimo, olha que interessante, né? Conheci um Onésimo. Veja a questão da reconciliação. Reconciliar é uma das questões mais bonitas que o ser humano pode fazer. O que é reconciliar? É quando você, por exemplo, não vou falar você, mas é quando uma pessoa está brigada com uma outra pessoa e vem uma outra pessoa e consegue fazer com que essas pessoas voltem às pazes, né? Na linguagem do futebol é aquela turma do deixa disso. Então, é a reconciliação, a pessoa que traz as questões de volta, né? Traz tudo de novo, né? Como vocês são tão amigos, porque estão brigados, vem aqui, vamos conversar aqui nós três aqui, vamos resolver essa situação, vocês são tão amigos há tantos e tantos anos, para que vai ter uma inimizade assim agora por nada, às vezes até por questões de fofoca, mexerico. Então há uma questão importante que Paulo, sendo amigo dos dois, olha que interessante, né? Quando você é amigo das duas partes, qual a ideia que você tem de realmente reconciliar? Para quê? São mais dois amigos que andarão com você. Por quê? Porque se não houver reconciliação, você vai andar com um, mas não vai poder andar com o outro. Então pode ter uma questão de ciúme também. Então o que faz? Anda os três juntos. Mas para andar os três juntos tem que ter reconciliação. Então seja essa pessoa que reconcilia, né, as pessoas, que chama um, chama outro, dentro da educação, respeito, amor, dentro da palavra, para que haja ali uma harmonia. Então é extremamente importante essa questão da reconciliação, principalmente dentro do contexto cristão, né? Uma vez que, infelizmente, há cristãos que não falam com o outro por razões até inimagináveis, às vezes porque alguém falou alguma coisa daquela pessoa e a pessoa acabou tomando como verdade, mas na verdade não é verdade, é mentira. Então, há uma questão importante de nós estarmos sempre com uma reconciliação, né? Sendo um canal de reconciliação para as pessoas que estão brigadas, né? Tíquico, que nome, né? Você de repente está pensando em casar, né? Já tem um nome importante aí para o seu filho, né? O seu nome significa boa fortuna, casual ou fortuito. É interessante, né? Casual, boa fortuna é bom, né? Ele é mencionado diversas vezes porque viajava com o apóstolo e levava suas cartas e mensagens. Levar mensagem, levar carta. Você já escreveu alguma carta na sua vida? Na verdade, você não deve nem saber, né? Nem saber o que é uma carta, né? Fala a verdade. Você só deve ler as cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, né, de Judas, mas na verdade você não deve nem saber o que é, né? Porque você está na época da tecnologia, né? Mensagem instantânea, e-mail. Até e-mail hoje em dia já é ultrapassado, né? Cartas. Quando escrevemos uma carta para alguém, nós precisamos do correio para levar essa carta. Quem era o correio de Paulo? Era esse Tíquico. O nome dele é difícil. Esse cabra, ele fazia o quê? Ele levava as mensagens de Paulo para outros lugares. Paulo escrevia uma carta e relatando algumas situações, e essa pessoa fazia o quê? Pegava essa carta, levava para aquela pessoa, né, para o destinatário. Ele fazia o trabalho do correio, né, para a gente trazer aqui para o nosso tempo, para a gente entender. O correio de vez em quando entrega na sua casa algumas coisas, correspondência, né, geralmente compras pela internet, né, por quê? Porque o carteiro ele traz uma mensagem para você. E aqui uma outra questão importante, né, na questão do carteiro, possivelmente você não sabe o nome do seu carteiro, da pessoa que manda sempre carta para você, e o carteiro vem entregar para você, possivelmente você não sabe o nome do carteiro. Por quê? Porque o carteiro não é o mais importante, o importante é a mensagem. Então é importante que nós venhamos ter isso também na nossa mente. Não importa em quem eu sou, o importante é a mensagem que eu estou levando. Eu preciso levar uma boa mensagem. Qual é a mensagem que eu tenho que levar? É a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor, a mensagem de Cristo. Então é importante.
Eu, particularmente, eu sei o nome do meu carteiro, porque vem tantas coisas aqui para minha casa, que o carteiro já até sabe meu nome, até guardou meu nome, já sabe até as questões, às vezes paramos e conversamos, né? O nome do meu carteiro é André. Ele sempre manda, as pessoas quando mandam as coisas para mim, é sempre ele que entrega, sempre ele. Lídia, que significa imã e também significa trabalho árduo. Então, se você de repente é uma Lídia, né, vê que você é como um imã, né, sempre atrai o trabalho árduo, então é o significado do seu nome, imã ou trabalho árduo. Era vendedora de púrpura. Essa empresária teve seu encontro com Jesus ao ouvir a pregação de Paulo no lugar de oração à beira do rio em Filipos. Lugar da oração. É muito interessante, muito importante essa questão do local da oração, né? Tanto lugar para ela ouviu justamente aonde? No local da oração. O que isso traz para nós? Significa que nós devemos sempre estar em momentos de oração, em lugares de oração. Veja que essa Lídia, ela era uma vendedora de púrpura, ela era uma empresária. E até uma empresária, uma pessoa rica, pode também ter um encontro com Cristo e ter a sua vida completamente transformada. Portanto, independente de quem você for falar, se é um empresário ou não, fale da palavra, pregue a palavra, leve a mensagem. Mas eu não sou ninguém. Lembre-se, você é uma pessoa, como diz lá em Pedro 2,9, você é sacerdócio real. Então você precisa levar a palavra do Senhor. Então, dentro das possibilidades, independente de quem seja, leve a palavra. Lembre-se, o mais importante é a mensagem que você leva. Ponha isso no seu coração e seja um canal de bênção para as pessoas. Damares, que significa dominadora, implorada pelo povo, né? Então ela significa dominadora ou implorada pelo povo. Isso mostra que ela fazia parte da elite intelectual daquela geração e se tornou um membro do grupo de cristãos em Atenas. Ser cristão não é só para pessoas que não conhecem as coisas, não, é para intelectual também. Por quê eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas pensam que ser cristão é para as pessoas que são pobres, para as pessoas que não têm entendimento das coisas, para pessoas que são... Eu vou usar aqui um termo aqui bem pesado, para pessoas que são burras. Somente burro que vai ser cristão. Não é verdade, não é verdade. Veja aqui, por exemplo, uma mulher que era intelectual, aceitou a Cristo como Salvador. Atualmente temos cientistas que são cristãos. Como pode um cientista ser cristão? Inclusive nós tínhamos um cientista aqui no Brasil, né, muito reconhecido, né, o Adalto Lourenço, que infelizmente partiu para a eternidade em abril, né, dia 18 de abril partiu para a eternidade. Ele era cientista, matemático, era uma pessoa de uma intelectualidade fora do comum e era presbítero, ele era crente. Então veja que situação, né? O cristianismo, ele está tanto para o rei quanto para a pessoa ali que fica na porta, né, do reino. Ele está para a pessoa intelectual quanto está para aquela pessoa que não sabe nem ler nem escrever. Então o evangelho é para todos. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos aqueles que nele criam não pereçam, mas tenha a vida eterna. Então, independente se a pessoa sabe ler ou escrever, ou é uma pessoa intelectual, é para todos. Então, temos aqui um exemplo de Damares, né, ou Damaris, né, que tem essa questão de ser intelectual e aceitou a Cristo como Salvador. Até porque aceitar a Cristo como Salvador é também um sinal de inteligência. Febre, que significa resplandecente ou radiante. A irmã Febe hospedou em sua casa tanto a Paulo como a muitos outros obreiros do Senhor. O povo do Brasil é um povo muito hospitaleiro. Certa vez, nós vemos situações pelas quais o povo brasileiro é um povo que sempre traz essa ideia de ser hospitaleiro, né? No Brasil, nós somos muito fortes nesse negócio. Vemos aqui uma mulher que era exatamente isso, ela era hospitaleira. O que ela fez? Ela trouxe, né? Ela acomodou os obreiros da casa do Senhor em sua casa. Ela recebeu bem. E é importante que nós venhamos sempre receber pessoas bem na nossa casa. É claro que nós não devemos receber qualquer pessoa, né? Aqui não estou dizendo nem a questão de ser cristão ou não,
mas há pessoas que nós não queremos na nossa casa, há pessoas que você certamente vai atender no portão e se atender, né? Porque há pessoas que realmente nós queremos distância. Por quê? Porque não agrega valor, são pessoas de má índole. Agora, quando é uma pessoa que você sabe que é da casa do Senhor, é uma pessoa de bom coração, é cheia do Espírito, cheia de fé, é uma pessoa como Barnabé, né, incentivadora, então sim, você vai receber essa pessoa na sua casa. Os obreiros da casa do Senhor, os jovens da casa do Senhor, os adolescentes, né, as pessoas do nosso convívio que nós conhecemos bem, nós fazemos o quê? Nós recebemos bem na nossa casa. Para quê? Porque é a nossa forma também de demonstrar amor pelo próximo. Também é uma forma, né? O casal missionário acompanharam Paulo em sua viagem e se tornaram membros atuantes na igreja em Éfeso. Aqui no caso, falando de Áquila e Priscila, veja que eles acompanharam Paulo em sua viagem e se tornaram membros atuantes na igreja. Como é que você está atuando na sua igreja? É importante que você compreenda que mesmo você sendo uma pessoa que está vivendo a sua adolescência, você precisa ter uma atuação na sua igreja, mas ter uma boa atuação. Você precisa ser exemplo na sua igreja, tanto na igreja quanto fora da igreja. Também não adianta também ser só exemplo dentro da igreja, mas lá fora só o sangue do cordeiro, né? Também não dá. Mas como é que você atua na sua igreja? Quando o pastor te pede alguma coisa, qual é o seu pensamento? Você ajuda o seu pastor, a sua liderança? Qual o teu tipo de comportamento dentro da igreja? Como você atua? Né? Se você canta, se você é uma pessoa prestativa na igreja, como é que você atua? Isso é muito importante, porque quantas vezes há pessoas na igreja que não atuam, não se envolvem com absolutamente nada. Nós não podemos contar com a pessoa para absolutamente nada. A pessoa só chega, às vezes senta lá no último banco e fica lá, e às vezes não dá nem glória, né? Só o sangue do cordeiro. E são pessoas que realmente não somam. Nós somos chamados para quê? Para somar. Aí às vezes você pode pensar, mas eu sou uma pessoa que está na sua adolescência, eu não tenho muito para somar, eu não tenho conhecimento, eu não sei cantar, eu não sei tocar um instrumento, eu não sei isso, eu não sei. Você só fala que não sabe. Na verdade, quando você se achega ao povo, quando você começa a ficar mais disponível para a obra do Senhor, você verá que vai começar a aparecer as suas habilidades. Não aparece a sua habilidade porque você está parada, né? Você está com uma pessoa parada, você não estava atuando na sua igreja, mas quando você começar a atuar na sua igreja, começar a ficar disponível para o pastor, quando o pastor precisar de um favor seu, ou quando a liderança precisar que você faça alguma coisa, você começa ali a atuar, você vai ver que as coisas mudam. Veja, por exemplo, que Priscila e Áquila estiveram na viagem com Paulo e acabou ficando atuando lá na igreja de Éfeso e certamente fizeram a diferença por lá. Conclusão: Paulo é um exemplo para nós de como ser um bom amigo e construir relacionamentos sólidos com os irmãos em Cristo. Certamente, Paulo nos dá esse exemplo, apesar que ele falhou lá com Barnabé, né? Que não atuou lá na questão de João Marcos, né? Paulo não quis saber de João Marcos. Apesar que ali era mais uma questão pessoal, né? Ali era mais uma questão pessoal. Porque acho que o João Marcos já tinha falhado uma vez, então Paulo não queria dar uma segunda oportunidade para ele. A dinâmica é essa daí, mais ou menos essa daí. Mas veja que Paulo, no sentido geral, ele era um bom amigo, era uma pessoa parceira, né? Como as pessoas dizem hoje, né? Era um bom amigo, era uma pessoa próxima, era uma pessoa que estendia a mão, era uma pessoa cheia do Espírito, né? Que fazia o que tinha que fazer, olhava pelo povo, né? Levava a oferta de uma igreja para outra, era uma pessoa confiável. Então, Paulo nos dá esse exemplo de verdadeiramente ser um bom amigo. E a grande pergunta que eu quero te fazer, você não precisa me responder. Que tipo de amigo que você é? Quando uma pessoa chega para você falando das conquistas dela, qual é a sua reação? Você fica triste ou você se alegra? Quando uma pessoa manda uma mensagem para você, você responde na hora ou você deixa a pessoa esperando? Uma pessoa realmente precisa de um favor seu, você se dispõe a ajudar ou você faz pouco caso? Que tipo de amigo que você é? E é importante que você pense sobre isso, porque muitas vezes nós falamos, as pessoas não são minhas amigas, mas que tipo de amigo eu estou sendo? Porque geralmente não é o que a Bíblia diz, lá em Gálatas 6,7, que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso também se fará. Às vezes você não está tendo muito boas amizades porque você não está sendo um bom amigo, você não está sendo uma boa amiga. Então quando você começa a dar exemplo, falar a verdade, ser uma pessoa
de confiança, as pessoas começarão a ser verdadeiramente seus amigos, né? Ser amigos verdadeiros, amigas verdadeiras. Então, para isso, você também precisa ser um amigo verdadeiro, uma amiga verdadeira. Então, que tipo de amigo que você é e que tipo de amizade que você tem? Lembre-se que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, que você verdadeiramente, a partir de hoje, você começa a pensar sobre que tipo de amigo que você é, que tipo de amiga que você é e que tipo de amigo e amiga que você pode se tornar. Se você pode ser melhor do que você já é, ou se você não é uma pessoa muito amigável, se você não tem muito essa questão de amizade com os próximos, que você começa a colocar no seu coração e ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais amiga. Até porque, lembra, Jesus nos chamou de amigo. Então, se Jesus nos chamou de amigo, nós também devemos ser amigo de Jesus e amigo de demais, né? Vamos praticar. Número 1. D. Lídia. B. Barnabé. A. Lucas. C. Silas. Número 2. Filemão e Onésimo. Número 3. Tito. E que você verdadeiramente seja amigo e cooperadores, né? Amigo e cooperador da obra do Senhor, juntamente com o seu pastor, com o seu dirigente, com a sua liderança, até porque um dia, quando você for líder, vai ser exatamente isso que você vai colher. Você vai colher o que você está plantando hoje. Então, se você é um adolescente rebelde, pode ter certeza que no dia que você começar a liderar, você vai ter um monte de gente rebelde do seu lado. No dia que você for pastor, da mesma forma. Então, seja uma pessoa hoje, um adolescente hoje, né, obediente ao seu pastor, obediente à sua liderança, vá para a escola bíblica dominical, seja bom aluno, que quando você for a sua vez, é exatamente isso que você vai colher. Bons alunos, boas pessoas, né, pessoas próximas, pessoas que verdadeiramente estarão do seu lado. Que Deus é que continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!